Na segunda parte da aula pública sobre a função política da arquitetura, Maurício Puz responde a perguntas do público da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. Gostei muito da sua fala e me remeteu a algo recente. Eu estava olhando nas redes sociais agora há pouco e está acontecendo um debate em torno de uma pichação que foi feita no monumento ali de Santo Amaro, do Borba Gato, e no monumento do Ibirapuera, aquele do Brecheret, que a gente chama de puxa que eu empurro, né? Transformaram os dois monumentos em algo assim multicolorido. E então os argumentos na internet, né, circulam em torno do absurdo de terem pichado um monumento da cidade, por outro lado, a necessidade de manifestação contra um monumento que foi colocado lá pelos ganhadores da história, né? E eu queria que, se fosse possível, você falasse um pouquinho sobre essas representações, né, como a arquitetura ela pode contribuir para que novas representações da cidade possam ser colocadas. Obrigada. Olha, no caso específico das pichações, ainda existe uma discussão, que a gente não sabe, né, se foi uma coisa proposital, né, política, porque veio na sequência de um debate em que se dizia que a cidade estava abandonada, tal, né? Agora, vamos supor que seja, no caso, é sempre uma contraposição de concepções artísticas diferentes, né? No caso, você tem uma arte consagrada, né? Do Brecheret, e no outro caso você tem manifestações artísticas ou manifestações com esse objetivo, né? Espontâneas, populares, supondo que seja isso, né? Isso não se resolve num dado momento. Isso vai se desdobrando ao longo do tempo até que você fixa, né, uma nova forma de criação artística, uma nova forma de expressão artística, né? No caso agora, como a arquitetura pode contribuir para dar uma nova feição para a cidade, isso me lembra um pouquinho aquilo que aquele arquiteto que fez a FAU da USP, Vila Nova Artigas, dizia. Que você precisa criar espaços abertos, você precisa integrar as pessoas, né? Ele se esforçava muito para que não tivesse muros nas construções, nos prédios, né? Para que aquilo fosse espaços de convivência, quer dizer, espaços mais de integração social do que em espaços de separação, de desunião, né? De desagregação social. Então, a arquitetura, de certa maneira, ela pode contribuir, né, favorecendo, né, a coesão social, em vez de favorecer a divisão, né. Num plano simbólico, né, ela poderia ser uma arquitetura um pouco mais amigável, talvez, né, um pouco mais generosa, né, mas isso depende de caso a caso. A arte, pelo menos ao meu ponto de vista, está cada dia sendo mais importante para a sociedade. Muitas pessoas estão fazendo grafites pelas ruas justamente para expressar essa, talvez, alegria ou liberdade ou algo a mais. E, ao mesmo tempo, outras pessoas estão pichando com tinta preta justamente para expressar essa revolução, para expressar que eles estão incontentes. E a minha pergunta seria, basicamente, se o senhor acha que talvez mudar as cores dos prédios com mais grafites, etc., deixe o clima mais alegre, entendeu? Para as pessoas realmente saírem um pouquinho da rotina da cidade, que é algo muito pesado, algo muito cansativo. A cidade cinzenta, né, de fato, eu acho que ela não contribui muito para melhorar o ânimo das pessoas, né? A gente tem vários casos de cidades que são multicoloridas, né? Você veja, às vezes, você passa
em Parnaíba, no Piauí, ou você tem outros exemplos, né, que você pinta, né, aquelas casas, aqueles edifícios com cores vivas, né, e você dá um aspecto melhor para a cidade. De fato, é até uma tradição popular, né, você ter essas manifestações espontâneas, né, você colocar cores vivas, né, nos edifícios, nos prédios, né, é uma maneira, digamos assim, de você romper algumas amarras, né, alguns costumes, né, uma certa coerção social, né, que impõe uma uniformidade que é um tanto repressiva, né, é um tanto sufocante, né. Então, no caso, o uso de cores vivas, eu acho que ajuda a melhorar o ânimo, a melhorar a disposição das pessoas, né. Você tem casos assim no interior, no sertão, Diamantina, várias cidades pequenas, você tem essas cores mais fortes, né, e você dá um outro aspecto para o tecido urbano, né, bem melhor do que esse cinzento, esse bege sujo, né, poluído, que caracteriza São Paulo, por exemplo. É muito interessante a aula sobre a política e a arquitetura, as relações da construção, as relações do físico, do espaço com a sociedade. Nunca havia pensado nessa perspectiva. Foi uma aula muito enriquecedora e fico muito feliz de poder estar aqui presente.